Formado em 1984 pela Universidade de São Paulo, Gilad Weil é dentista e clínico geral. É membro da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial e atende em consultório particular há mais de 30 anos com ênfase em bruxismo. Atualmente é credenciado pelo tratamento LIVA. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Para nós, a sua opinião, a sua participação é muito importante. Agora você vê aí na sua tela as nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram. Você pode mandar sua mensagem, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, sua sugestão de pauta, de entrevista, de temas. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o cirurgião dentista Gilad Weil. E o tema de hoje, bruxismo em vigília. Você vai ver, é meio complicado, mas não é tanto, não. A gente vai começar a falar aqui e vai desvendando esse mistério. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, é um prazer participar. Bruxismo em vigília. Vamos começar pelo começo, né? O que é esse termo tão complicado? O nome até pode assustar um pouco, né? Bruxismo em vigília é o bruxismo que acontece quando a pessoa está acordada, ao oposto de bruxismo do sono, que é o mais conhecido, que acontece quando a pessoa está dormindo. O bruxismo, nos termos leigos, o que é o bruxismo? Bruxismo é uma atividade muscular, da musculatura mastigatória, que se contrai repetitivamente fora de hora, né? Então, qual que é a hora dessa musculatura se contrair? Quando você está conversando, quando você está mastigando, quando você está engolindo. A gente engole saliva milhares de vezes por dia, né? Então, nesses momentos, a musculatura normalmente funciona. Fora desses momentos, quando você está pensando, relaxado, ouvindo, dirigindo, fazendo qualquer outra atividade, essa musculatura devia ficar relaxada. No entanto, muitas vezes ela se contrai repetitivamente por diversos motivos e isso é considerado, então, o bruxismo. E essa musculatura que o senhor se refere é na região aqui? A musculatura mastigatória, os masséteres, os temporais. Nessa região aqui isso, do rosto. Isso, são os músculos mastigatórios principais. Aquela atividade similar a quando você está comendo, praticamente, mastigando. E o mais característico do bruxismo é o contato entre os dentes, o apertamento e o rangimento dos dentes, que é causado quando a musculatura se contrai, então os dentes se encontram, e aí você pode apertar ou ranger os dentes. Mas também existe um bruxismo que acontece sem contato de dentes. Quando a pessoa está um pouco tensa, ela às vezes contrai a musculatura e deixa o queixo assim, tenso, né? Que nem o Jack Nicholson naquele filme The Shining, né? Exato. Assim, isso também é considerado bruxismo. Quer dizer, o bruxismo é normal durante a execução dessas tarefas, se mastigar, se falar. Então, não. Ele existe, isso é um procedimento normal da musculatura. A contração da musculatura é normal durante essas atividades. Mas fora dessas atividades, às vezes, nas pessoas que têm bruxismo, essa musculatura se contrai repetitivamente, causando apertamento ou rangimento dos dentes, e isso é frequente, mas não é normal. Não deveria acontecer. Quer dizer, a pessoa inconscientemente ela começa a contrair os músculos e apertar os dentes. É um aspecto aí, reflete nervosismo, ansiedade, tensão. Então, antes da gente falar das causas, a gente precisa separar o bruxismo que acontece durante o sono, que é o mais comum, o mais conhecido de todo mundo, dos pacientes e até dos dentistas, foi o mais estudado até agora, né? Então, muitas pessoas quando estão dormindo, inconscientemente apertam ou principalmente rangem os dentes de uma maneira muito forte. Isso provoca barulho, quando é em crianças acorda os pais, ou se você tem alguém que está dormindo perto, a pessoa pode ouvir o barulho. Mas chega a esse ponto até de acordar outra pessoa? A intensidade do bruxismo do sono é muito alta, então quando você range os dentes, tem barulho e esse barulho pode acordar pessoas que estão perto. Esse é o bruxismo que foi mais estudado até agora, né? Mas esse bruxismo é totalmente diferente do bruxismo em vigília, que acontece quando a pessoa está acordada. E existe algum risco enquanto a pessoa dorme,
desse procedimento a pessoa engasgar ou faltar ar, alguma coisa ou não? É mais ou menos o contrário. Na verdade, a falta de ar durante o sono parece que está relacionada com o início do bruxismo do sono, né? Então, talvez a gente acha que esse bruxismo do sono acontece quando a pessoa está com um pouco de falta de ar, o cérebro manda uma informação para o músculo, para a mandíbula se mexer, para você tentar respirar um pouco melhor. Então, aí seria a causa, né? Essa possivelmente é uma das causas do bruxismo do sono. As causas do bruxismo em vigília têm mais a ver com a tensão, com estresse, com tarefas difíceis do nosso dia a dia quando você está acordado. Existe uma faixa etária que ataca mais, as pessoas mais idosas, adolescentes, jovens, crianças, ou é indiferente? Acontece em todo mundo, em crianças é até mais frequente do que em adultos, e quando o sistema respiratório, as vias aéreas superiores nas crianças vão se desenvolvendo, a incidência de bruxismo vai diminuindo. Mas acontece em crianças, em jovens, em adultos, ambos os sexos. Então, é uma coisa bem frequente. Existe já uma causa cientificamente comprovada para isso ou não? Então, o bruxismo em vigília já está provado que está relacionado com tensão e estresse, né? Então as pessoas... E as crianças hoje em dia, né? Desculpa, que às vezes a gente fala, mas acabou de falar que tem criança. Mas a criança hoje em dia, já recebi aqui psicólogos, analistas, etc., fala que hoje a tensão e o estresse em criança também é muito grande, né? Exatamente. Então quando você está tenso, você tem um hábito de tensionar os dentes, né? E a tensão é uma coisa que a pessoa acaba percebendo, né? Se você aperta muito os dentes, você acaba percebendo que você está apertando os dentes, mesmo não tendo nenhum treinamento, né? E aí você tenta se controlar automaticamente. Mas muitas pessoas encostam os dentes sem fazer muita força, quando estão tensas, e esse encostamento não é percebido. Então você fica encostando os dentes durante muito tempo. Então é uma coisa muito frequente. Já o bruxismo do sono é uma coisa que acontece de 8 a 10% da população geral, mais ou menos, o rangimento durante o sono. E quais os danos à saúde? O que isso provoca? Prefiro até dividir. Quais os sintomas, né? Como a pessoa, os pais às vezes podem notar nos filhos quando começa a ocorrer, e quais os danos que causa à saúde? O bruxismo do sono, o que mais ocasiona é desgaste dental. É o sintoma mais frequente. Então, a pessoa pode ter esse desgaste e nem perceber. Aí o paciente vai no dentista, o dentista percebe o desgaste, e aí é uma possível hipótese de diagnóstico de bruxismo do sono. E muitas pessoas também têm dores. Dores na musculatura, na articulação. Porque fica contraído muito dor tempo, de cabeça, alguns danos na própria articulação, que pode causar outros problemas. Então, os sintomas são bastante variados. E antigamente a gente achava que quase todos os sintomas estavam relacionados com o bruxismo do sono. Era o grande vilão. E estudos mais recentes estão associando quase todos os sintomas faciais ao bruxismo em vigília, e não ao bruxismo do sono. Quando a pessoa está acordada, trabalhando, passeando, Isso. dirigindo, viajando. Isso. E vai... Então, o sintoma principal do bruxismo do sono é desgaste dental, e já os problemas de dores orofaciais, músculo, articulação, têmporas, dor de cabeça, outras dores cervicais, estão mais relacionados ao bruxismo em vigília. E o que fazer para tentar se evitar? Ou, se não der para evitar, qual o tratamento que já existe para isso? O bruxismo do sono não tem ainda um tratamento de cura. Aqueles aparelhos que a pessoa usa, às vezes, não é para não roncar, é um aparelho que parece que a pessoa coloca aqui e morde, fica uma pequena abertura. É para esse caso ou não? Você falou em ronco, existem aparelhos interbucais que posicionam a mandíbula numa posição um pouquinho mais anterior, e essa posição abre um pouquinho a passagem de ar, a pessoa ronca menos. Mas esse é um aparelho desenhado para o ronco. Para bruxismo do sono existem outros aparelhos, as placas de mordida, as famosas placas,
interoclusais, que são placas que não impedem que o bruxismo aconteça, a pessoa continua rangendo em cima da placa, mas evita os danos nos dentes. Seria só uma proteção para não pegar o dente com dente. É. Já o bruxismo em vigília, atualmente tem mecanismos de controle um pouco mais eficientes, que realmente diminuem um pouco a incidência do bruxismo em vigília. Mas o que precisa fazer é, primeiro, um diagnóstico, né? Então, muitas pessoas que têm esse bruxismo não sabem que tem. Começam, às vezes, a notar pela dor na musculatura, alguma coisa assim. Então, exatamente. Então, hoje em dia, já existem... Eu trabalho com eletromiógrafos, que são aparelhos que medem a contração muscular, colocam sensores na musculatura, e aí eu peço para o paciente tentar ficar em repouso, e aí eu mostro para ele que o repouso dele não é exatamente um repouso, porque ele está contraindo ainda está o músculo. Contraindo. Então, e aí eu faço o diagnóstico do bruxismo em vigília, eu ensino para o paciente qual que é a posição de relaxamento, onde os músculos ficam relaxados, e atualmente a gente está trabalhando com um aparelhinho para colocar no dente, totalmente diferente da placa de mordida do sono. É um aparelho que chama DIVA, Dispositivo Interoclusal de Vigília, que vai só de um dos lados nos dentes de trás. E esse aparelho funciona como um tipo de biofeedback. Ele funciona como uma pedra no sapato. Então, quando a pessoa encostar os dentes sem necessidade, vai ser um pouco desconfortável. E automaticamente ela vai tentar relaxar um pouquinho, e isso acaba ensinando o cérebro a deixar a musculatura numa posição mais relaxada. É bem bacana. Então isso daí já é um produto desenvolvido para isso. E tem algum tratamento preventivo além de, lógico, porque a gente fala hoje em dia, né? A pessoa tem que relaxar, tem que ficar mais à vontade, não pode se estressar demais. Mas não é uma coisa fácil, principalmente para quem vive nos grandes centros. Não, para quem trabalha, para quem tem... É muito complicado. Para quem tem prazo, para quem tem até estudantes, né? Ou profissionais, não adianta falar não se estressar hoje. Né? Não, quem fala às vezes parece que é simples, né? Todo mundo sabe. Fórmula mágica, né? Exatamente, né? Então, mais fácil dizer do que fazer, né? Inclusive eu conversava aqui com o senhor um pouquinho antes, um conhecido meu, trabalhando, não foi à noite, em vigília, né? Em vigília, ele trincou um dente devido a isso. Aquele hábito e estresse lá no meio do trabalho, e de repente ele sentiu uma dor. Aí procurou o dentista e falou, mas você trincou o dente, não tinha cárie, não tinha nada que pudesse comprometer. Ele trincou o dente da pressão de apertar. Muitas vezes a pessoa tem bruxismo em vigília e no sono tem os dois tipos, né? O bruxismo do sono tem uma intensidade muscular, ou seja, a pessoa aperta ou range os dentes com muita intensidade, mas durante pouco tempo. Já o bruxismo em vigília, ele é de baixa intensidade, mas durante muito tempo. E quando acontecem os dois e os dentes vão se gastando, é comum acontecer fraturas dentais, trincas, assim, em algum momento. E esse equipamento que o senhor falou, o custo ainda é muito elevado, ele é proibitivo para a população ainda, ou já é um produto já de mais fácil acesso, a pessoa pode comprar, não é muito caro? Então, não é que a pessoa pode comprar em farmácia, assim, né? Porque, antes de tudo, precisa ser feito o diagnóstico. E esses aparelhos... procurar um profissional antes, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, vou lá, compro, é isso que eu tenho. Não é bem assim. Porque, além do que, esse aparelho, ele tem que ser feito sob medida, para ficar confortável, para não machucar, para ser na forma correta. Então, primeiro o dentista faz um diagnóstico, e se for diagnosticado o bruxismo em vigília, ele faz uma moldagem e num laboratório especializado é produzido esse aparelhinho. Como se fosse um aparelho para o dente, aquele aparelho de correção do dente. Como se fosse uma placa de bruxismo normal. Não serve aleatório, cada caso é um caso. Né? Sob medida, né? E é bastante acessível, não é uma coisa extremamente cara, não. E a rede pública, o senhor sabe se trabalha com isso ou não? Não. Ainda não oferece isso. Então a pessoa teria que procurar um serviço particular. Sim. E o desenvolvimento dessa área no Brasil? Eu sempre pergunto aos seus colegas que vêm aqui, como nós estamos em relação ao resto do mundo? Olha, em termos de bruxismo e DTM, que são as disfunções temporomandibulares, tem às vezes um pouco a ver, nós estamos muito bem, né? Então, no Brasil existem faculdades que têm bastante pesquisa, bastante trabalhos publicados,
e em congressos internacionais os brasileiros estão sempre sendo citados ou eles mesmos dão palestras. Que bom escutar isso, né? A gente fica contente quando médicos, cirurgiões plásticos, dentistas, cirurgiões vêm aqui e falam exatamente o que você está falando, né? O Brasil, com todas as dificuldades, né, que nós enfrentamos em pesquisa, em investimento, em recurso, parece que o profissional brasileiro ele é muito talentoso. Exatamente. Né? Eu fui fazer um congresso na Itália sobre bruxismo e lá eles mencionaram um trabalho que foi feito aqui em São Paulo que envolveu 1000 polissonografias. Polissonografia é um exame que é feito durante o sono. E nesse exame se detecta o bruxismo no sono quando ele é presente. É um exame de 1000 polissonografias, uma coisa que não existe no mundo. Né? Então o pessoal ficou abismado. Então estamos bem de pesquisa aqui no Brasil. Então, voltando especificamente aí ao bruxismo em vigília, como é feito esse diagnóstico? Então, quando a pessoa tem alguns sintomas e ela procura o profissional, sintomas de dores de cabeça tensionais, ou dores de cabeça que ela não sabe a origem, ou dores na face, dores musculares, e ela procura o profissional, eu tento analisar se a pessoa, quando está relaxada e com a boca fechada, ela está com os dentes encostados ou não. Porque normalmente, quando você está em repouso, os dentes não devem estar encostados, tem um espaço entre os dentes. E as pessoas não sabem disso. Né? Normalmente, muitas pessoas acham que é normal os dentes se encostarem. Eu acho até estranho. Agora a gente estava conversando aqui. Agora você está pensando. Mas é estranho a pessoa em repouso ficar com o dente encostado, né? Se você relaxar e encostar um lábio no outro e ficar bem soltinho, talvez você vai perceber que existe um espaço entre os dentes. E esse espaço é o momento em que a musculatura está relaxada. Mas isso seria o correto. Esse seria o correto. As pessoas não sabem disso, né? Então, na consulta, a gente conversa sobre isso, eu educo as pessoas e eu faço, pela eletromiografia, eu faço o teste da contração muscular para ver em que posição que a pessoa fica com o músculo relaxado. Isso é super importante, porque as pessoas não têm consciência disso. Os dentistas também não têm muito, então poucos dentistas explicam isso para os pacientes. Então, isso é uma coisa importante de saber, que quando você está relaxado, com a boca fechada, os dentes normalmente devem ficar desencostados. Tá, é o primeiro teste que você deve fazer. Lógico, você tem que procurar sempre um profissional capacitado para dar o diagnóstico correto. Mas se você, como o doutor aqui está explicando, com a boca fechada, sem estar mastigando, lógico, isso. E com a boca fechada você sente um contato ainda dos dentes, já é um sinal. É um hábito, normalmente é um hábito criado que a pessoa nem sabe que tem, de ficar com a musculatura um pouco contraída, com os dentes encostados. Ela acha isso normal. E isso é causador de sintomas, certo? Esse aparelhinho que a gente está desenvolvendo, o DIVA que chama, ele é muito legal para ensinar as pessoas a ficar na posição correta. E depois ele é usado só durante 30, 60, 90 dias. Depois disso não precisa mais usar porque o cérebro já assimilou. Já aprende a ficar na posição correta. E aí os sintomas, se a pessoa tem dores de cabeça tensionais, dores faciais, os sintomas vão diminuindo. Sem precisar de remédio, porque sem às vezes precisar de botox, sem precisar acha que a dor de cabeça é por N motivos, e se entope de remédio. Existem vários tipos diferentes de dores de cabeça, né? Vários tipos, mas uma das mais frequentes é a dor de cabeça tensional. E essa dor de cabeça tensional muitas vezes está relacionada com bruxismo em vigília. Então, se você aprende a ficar relaxado, as dores diminuem. Então, você já tem as dicas aí. Às vezes você pode estar com dor de cabeça, se apresenta, realmente se você fica com os dentes em contato, mesmo sem estar mastigando, sem estar forçando, já é um sinal. Você deve procurar um profissional. E às vezes esse problema que você acha que é de dor de cabeça de outra coisa, é um problema em tese fácil de ser resolvido, como o senhor explicou, já existe equipamento hoje que pode facilitar no tratamento e resolve o problema. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Foi um prazer recebê-lo. Nosso tempo está acabando e queria deixar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o telespectador, por favor, fique à vontade. Então, se você acha que tem dores na face e você é uma pessoa tensa que costuma tensionar os dentes, procure um profissional que entenda de bruxismo
para tentar te ensinar a ficar mais relaxado durante o dia, com os dentes desencostados, para você diminuir seus sintomas. Basicamente é isso. E também pesquisar o bruxismo do sono, que também é muito frequente também. Mais uma vez, obrigado, doutor. Foi um prazer. É isso. Se você quer assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro programa já exibido, já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube que você está vendo agora aí na sua tela. Nesse canal do YouTube você encontra todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.